Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast tem 60 câmeras do Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, eu sou prefeito de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje vamos comentar o No Limite, que desta vez a gente teve eliminação da FIFA, temos muita briga, tivemos prova, a primeira prova do privilégio com comida, né? E também a prova também da imunidade, muito mais. Bom, vamos começar que o segundo episódio começou o seguinte. Começou com o pessoal do Urucum, né, voltando pro acampamento, e daí já teve briga já no Genipapo. No Genipapo já teve briga já, que é esse time gosta de tretar. A primeira briga que teve do Genipapo foi o seguinte, foi a Pipa e o Guilherme. O pessoal começou a conversar lá, as mulheres começaram a conversar sobre mérito, e daí falaram sobre preconceito, e o Guilherme e a Pipa começaram a se desentender. Porque é o seguinte: o Guilherme começou a contar a história de vida dele e também falar das dificuldades também dele, por ele ser negro. E daí a Pipa começou a intervir o cara depois. É, falou: a gente sabe que a tua história dos negros no Brasil é de muito sacrifício, eu tenho muito respeito por vocês, eu levanto bandeira. Começou a falar, só que quando o Guilherme ia falar, ela cortava. Daí ela fala assim: não, não, deixa eu falar, deixa eu terminar que eu não terminei. E daí já deu já um conflitinho já. O que você achou dessa treta? Então, eu achei, em primeiro lugar, o Genipapo, eles vão tretar entre eles ali, eles vão, né, vai ser bem, bem difícil, porque muita gente de gene forte, muita gente querendo liderar, né? Ali tem muita gente, a Pipa quer dar das cartas ali, porque realmente ela é experiente, ela participou do primeiro No Limite, então assim, só que tem gente ali de gênio forte que não aceita, né? Também vai bater de frente, então tá tendo uns atritos ali no Genipapo que não precisa nem do outro grupo para eles brigarem, né? Eles brigam entre eles. Aí eu achei também que isso tudo vai virando uma bola de neve, porque a briga da Pipa com o Guilherme foi uma coisa de que realmente você percebe que eles estão com os nervos à flor da pele, né? O rapaz falou do negócio, ela foi e falou de outro. Então, quer dizer, e falou, sinto só o que você está falando, eu levanto sua bandeira. Então, sabe, aí falou de feminismo, foi querer dar um exemplo para ele que o feminismo são direitos iguais, que não quer brigar com o homem. Então, veja, é, na verdade, você simplesmente você ignora o que a pessoa falou, o sentimento da pessoa. Isso daí dá um atrito que começa, reflete no jogo, né? E eles precisam, como é uma equipe, eles precisariam se entender, né? E dá muita treta por conta das provas, por conta da convivência, né? Achei assim, começou muito bem, né? Essa é a verdade. É, Cara, sobre essa briga aí, eu concordo em tudo que você falou. Acho que eu não tenho nada a acrescentar nessa briga. Você falou tudo que eu achei dessa briga também. Eu acho que a Pipa errou nessa discussão. Não ter. Porque o cara mesmo falou que se sentia silenciado em alguns momentos. E daí, quando ele vai falar, daí a Pipa interrompe, fala que tá falando ainda. Então, ah, então eu achei que ela extrapolou. Bom, depois a gente tem o seguinte: o Paulo recebeu a herança da Mônica, recebeu a dica da Mônica, que chegou lá no pergaminho, e daí ele, daí a dica, tava escrito no papel, né, que a dica era: os espinhos podem até espantar os bichos, mas aqueles que estão próximo da bica de água pode te ajudar. E daí ele fez um papel de teatro, falou, né, pro pessoal: vocês querem beber água, vocês estão com sede. Daí pegou o cantil do pessoal e foi lá na bica, foi procurar o negócio. Não, E ninguém achou. percebeu, né? Ninguém percebeu, foi uma coisa bem Ah, discreta, né?
O Yuri nem imaginou, né, que seria amuleto da sorte, que seria imunidade. Nem imaginou, nem pensou, passou na cabeça disso. Aí estava escrito daí que ele estava com imunidade, só que a imunidade só pode ser usada quando tiver 10 participantes na competição. Então ele não pode usar no próximo portal ainda. Então já algo difícil já. Porque É. se o dele tiver da reta, aí já era. Então, eu acho que ele, quando ele pegou, ele é o tipo da pessoa que para blefar vai ser meio difícil, porque ele não disfarça muito, né? Apesar dele ser ator, né? É, Ele é um tremendo de um ator. Só que eu acho que nesse jogo as pessoas elas não conseguem. A gente teve o Pires, né? Que apesar de que o Pires não era ator, mas ele foi fazer, né, um teatro. Mas o Vilhena, ele não está conseguindo disfarçar muito as emoções, então ele já está conseguindo um atrito ali, outro aqui, e essa história dele, ele pegou dois bule, lá, chaleira, sei lá o que foi, para pegar água, né? foi cantil, Então, cantil. cantil. Então, veja, foi uma coisa muito assim, não tinha nada a ver, né? E, É, e aí as pessoas perceberam. Agora, o difícil é o seguinte, ficou todo mundo assim, meio, tem alguma coisa estranha, será que ele conseguiu imunidade? Será que é isso? O pessoal está comentando, né? Ele não tem obrigação de falar, e outra, não é nem para agora. Então, já ficou assim, ele é uma pessoa que já está se destacando, né? Aí recebe esse presente, essa herança, e o povo fica meio assim, sem saber o que ele tem em mãos, né? sim, E por incrível que pareça, nessa temporada, tá aparecendo bem agora isso, porque não tinha tanto, né? é. Nem de herança, nem de é, que eles colocam os Imunidade. amuletos, né, ali nos lugares para as pessoas pegarem. Então isso vai ser bem interessante, que vai mexer bastante no jogo. Sim, não. E ainda mais ainda, né? Que o pessoal já começou já a criar loucura já na cabeça, já. Pensou assim, vai que ele tem que sabotar uma prova, Então, vai que. E daí o pessoal começou a falar assim, se vir outro pergaminho com um nome escrito, todo mundo vai ler. Ninguém então, vai dar pra pessoa. e tem um detalhe, eles ficam pensando que isso que ele tem em mãos é um negócio que vai atingir o grupo, né? Nossa! Sim, E e ali eles têm que pensar o seguinte: geralmente a imunidade é alguma coisa boa, né? Porque é, não vai vir uma coisa ruim como herança, a não ser que só, eles vão, que exista no limite, que exista coisa ruim para deixar para a pessoa. Eu não sei. só que eles não sabiam, né, que era a herança da Mônica. Eles Não, nem eles não sabiam de sabem. onde que veio. Eles pensam que ele achou, né? É, Né? e Então, bom, depois a gente teve a primeira prova do privilégio, que dessa vez teve comida. E daí já começou já com o Fernando Fernandes, já colocando um amuleto da imunidade escondido para a equipe do Genipapo, porque duas pessoas da equipe do Genipapo ia ficar de fora da prova. E daí ele escondeu aonde essas duas pessoas iriam ficar. é, E daí quem ficou fora da prova foi Amanda e Carol, foi. Elas saíram da prova. A prova, cara, essa prova aí era uma loucura. Essa prova era de remar, nossa, era tinha que remar para pegar mais remos. Aí tinha um elástico puxando a canoa de volta nossa, pro lugar original. Depois tinha que acertar uma corda em outra plataforma que tinha um facão, que esse facão dava para cortar o elástico. Daí, quando cortasse o elástico, iria para outra jangada que estava cheia de comida. Daí o pessoal pegava essa comida, voltava lá no começo lá e daí ganhava essa comida. Ganhava a comida que ganhou. Que prova grande, hein? Meu Deus do céu. E a prova foi o seguinte, teve alguns momentos marcantes. Por exemplo, o Paulo Vilhena, ele foi o líder da equipe do Urucum, só que não deu tão certo não, porque o homem do nave entracava no meio do mato, ele não conseguia jogar a corda também, não conseguia acertar a plataforma da corda, até caiu do barco caiu até do botezinho até. E daí o Yuri já pegou já frente já, daí acertou daí o negócio.
daí o Genipapo tava na frente, pegou tudo do barco de suplementos. O Urucum chegou bem depois e pegou só uma farinha só. E o Urucum perdeu e até se perdeu no mato até. Jogaram o barco lá no meio do mato, lá se perdeu durante a prova. E o Genipapo ganhou essa prova. Que prova. Eu gostei dessa prova, hein? Essa prova. É, As provas estão sendo muito boas, porque tá tendo muita etapa, né? Tipo, é, esse daí foi 3 etapas, daí tem que cortar o elástico, o pessoal fazendo força, né? Pra conseguir pegar o facão pra cortar o elástico. Então, muito boa a é. prova. O Urucum Eu gostei. perdeu. O Eu Urucum gostei da perdeu. prova. O É Urucum que- perdeu 3 Oi? provas seguidas, né? O Urucum perdendo 3 provas seguidas tá difícil, tá? O que você É. achou? Então, eu achei que a prova foi bem elaborada, né? Inclusive, foi difícil para as duas equipes, porque a Genipapo, ela saiu, mas ela já parou na margem, já, enquanto a, a Urucum conseguiu. Então, parecia que a Urucum ia levar vantagem. Ela até levou vantagem porque ela chegou nos remos primeiro e começou a pegar os remos, depois a Urucum ficou perdida na margem ali, todo mundo reclamando, né? Eles estavam bem ruins, a Genipapo. Estavam se desentendendo e ficaram presos enquanto eles já estavam pegando os remos. E aí, quando a Urucum estava no último remo, a Genipapo encostou e a Urucum teve dificuldade com o último remo, né, de tirar da Sim. árvore lá. Então, isso daí, aí eles se alcançaram. Depois começou a saga do elástico, né? Essa do elástico foi difícil, porque eles remando, remando e o elástico puxando, né? Então, É. quer dizer, primeiro o urucum parece que ia chegar na frente, depois o urucum demorou, aí chegou o genipapo, aí o genipapo conseguiu jogar a corda lá, né, o anzol lá para conseguir segurar a plataforma para pegar o facão. Então, quem cortou o facão primeiro, cortou o elástico primeiro, levou a vantagem, né? E foi, no final das contas, a Genipapo cortou esse elástico e deslanchou, né? E enquanto isso, a o Urucum demorou um pouco mais para cortar o elástico, né? Então, assim, e eles se cansaram muito, porque quando você está remando, o barco está voltando, né? Então é bem complicado por causa do elástico. E no final das contas, chegaram primeiro, depois a Urucum chegou também, e a volta foi bem disputado também a volta, porque quem chegasse primeiro lá onde o Fernando Fernandes estava, que era o retorno, ia ganhar a prova. Só que o Genipapo vinha com o barco cheio de comida, e o Urucum veio só com uma farinha que sobrou. E essa disputa da volta também foi um pouquinho concorrida, porque a Urucum começou a correr, 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 e o Genipapo estava na frente. E no final das contas, o Genipapo ganhou. Mas estava correndo o risco de o, se o Urucum chegasse, o Genipapo ficava sem alimento, né? Nenhum. Não, Então, assim, mas deu sorte, né? O Urucum ia comer farinha daí. Então, mas é que nem eu falo, a prova era para vencer a prova. Então, no final das contas, se eles vão tudo pela competição, pela adrenalina, os dois grupos querem vencer. Só que, se o Urucum vencesse essa prova, do jeito que aconteceu, ia dar ruim, né? Porque ia ficar todo mundo sem comida. E, Então, e acho que de- foi o melhor que aconteceu para eles. Para a gente quer ver o circo pegar fogo. Eu não quero ninguém passando fome para ficar definhando lá e caindo sem poder fazer prova. Isso eu também não quero. É melhor que eles comam alguma coisinha aí, porque senão, e né? quando o Genipapo ganhou a prova, eles poderiam escolher se eles iriam dividir os alimentos que ganharam com a outra equipe, com a Urucum. E daí escolheram dividir. E a Amanda e Dividir, não Carol, é bem dividir, dá um pouco da comida, dá um né? pouco, dá o resto, dá o resto. É. E a Amanda e Carol não pegaram o amuleto. Tanto é que as duas falaram assim: ah, eu vi, mas eu Nossa. pensei em pegar, mas eu não peguei, porque o pessoal tá tudo focado na prova. Imagina se eu pego. E, olha, Não, ela pensou que era coisa ruim, né? meu Deus do céu, Nossa, depois não, eles têm que pensando, lembrar, que nem o Fernando Fernandes falou. Quando tiver um amuleto, não é coisa ruim.
É, O amuleto é um negócio. O que que é amuleto? Geralmente, amuleto é para você ter sorte, né? Remete a coisa boa, né? sim, Então, sim, viu um amuleto, pega. E outra, ele é individual. Geralmente é individual, né? sim. Então, pronto. A próxima vez ela pega, né? Aí, aí depois, da equipe do Urucum deu um conflitinho, deu. Que o Paulo Vilhena, ele tava no comando da canoa, nessa prova do privilégio. Só que a Paulinha não gostou da forma que ele a tratou. E depois ouviu pedir desculpas dele. Depois ele falou: Ah, peço desculpas pela maneira que eu ajo dentro da competição, é aquela. Eu peço desculpas porque eu sei que eu saio do tom em alguns momentos. O homem tava perdido nessa prova, tá? O homem não conseguia acertar o anzol lá no bagulho, lá na plataforma lá. Daí até caiu do bote, daí quando o Duas Yuri. vezes. Sim, mas quando o Yuri pegou a frente, daí conseguiu acertar daí. É, Então, ele quer, o Paulo Vilhena, ele quer ser o líder. Só que em algumas coisas não dá para ser o líder em tudo. Não dá. Então, eu acho que ele devia ter deixado a liderança para outra pessoa é porque, nessa é prova. porque ali bate de frente, né? Então, É, as duas equipes estão com problemas, porque tem muito, né, muito cacique, né? sim, Então, tá difícil, porque na outra também, né? O Marcos, por exemplo, eu achei que o Marcos ia ser aquela pessoa assim, sabe, fora da casinha, que nem, mas o cara tá se revelando um senhor do estrategista, participante, hein? Ele é baita aquele estrategista. agroboy raiz, né? É Olha, um baita estrategista. E, bom, depois a gente teve, além da equipe do Urucum, que perdeu essa prova, tava brigando, a equipe do Genipapo, que ganhou a prova, também tava brigando também. ah, lógico, né? Aí a briga foi o seguinte, foi. Porque a Pipa começou a falar que o pessoal devia conversar mais, o pessoal falta papo, porque falou que o Euclides e o Guilherme já tinham já remado já, e daí poderiam ter explicado, né, para os outros como é que rema. Só que não explicaram nada. E daí ficou esse negócio de achar que os homens se achavam os fodões, os maiorais. E a Simone até tinha perguntado até pro Guilherme. A Simone daí tretou daí com o Guilherme. Porque ela perguntou pro Guilherme durante a prova: Cara, você cansou? Você quer trocar de lugar comigo? E daí o Guilherme falou assim: Não, não, não cansei não. E daí, só que depois mostra ele cansando mesmo. Depois de 2 segundos dessa pergunta, ele tira a mão de remar e guarda e descansa um pouco. E daí a Simone ficou revoltada, falou: Eu perguntei para você, cansou, quer trocar? Você cansou e não foi homem o suficiente para falar isso comigo. Você tinha que ter assumido que tava cansado. Cara, nessa briga aí, nessa treta aí, fiquei do lado de Simone e Pipa. Nessa treta aí, eu fiquei um pouquinho com o ranço do Guilherme, porque, cara, era só um negócio de falar, né? Tipo assim, pô, cansei, troca de lugar comigo. E tanto é que a Simone falou assim: se tu falasse na minha cara que tu cansou, eu ia trocar de lugar com você. Só que ele quis se pagar de não cansei, não cansei, e deu essa treta. O que você achou? Então, ali eu acho que eles não combinaram, né? O problema todo é o seguinte: é, eles viram como que era, desde o começo viram que era remar. Tanto que eles foram para um lado e bateram na margem. Como fala, encalharam, né? Logo no Isso. primeiro, na primeira remada que deram, encalharam. Então eles já viram a dificuldade. Eles deveriam ali ter alguém no comando para fazer uma estratégia, falar, ó, vamos, vamos na frente e depois a gente reveza. Isso daí tem que fazer estratégia, não depende só de uma pessoa. Ah, por que que você não fala? Por que que você não fala? Eles mesmos deveriam fazer. Se os da frente têm mais esforço, então eles fazem, começa. Isso eu já vi esse tipo de prova no limite que eles fizeram isso, revezaram, porque não aguenta, né? Se pode revezar, tudo bem. Agora, eu acho que o que está faltando, o Genipapo, tem muita gente falando,
eles não estão se aguentando, eles não são aliados, parece que eles estão jogando um contra o outro, porque deu errado, foram, encalharam. Ficou todo mundo com a cara feia, achando ruim, e ninguém fazia nada para consertar aquilo ali, sendo que estava todo mundo com remando. Ali tinha quantos remando? 4, eu acho, né? Se eu Isso. não me engano, eram uns 4. Era por aí. Antes deles pegarem o remo. Depois que pegaram o remo, tinha mais, né? Mesmo assim, podia Mas, falar, enfim. vamos revezar? Pronto. O Euclides estava reclamando, reclamando por quê? O Euclides reclama horrores. Ele reclamou que a pessoa que levanta e tem sua tarefa não precisa ficar esperando o dia inteiro para fazer a tarefa. Vai fazer a tarefa, ele falou, né? É. E ele está achando ruim. Então, assim, cada um se incomoda com uma coisa, né? Então, eu acho assim, vai ter muito atrito. A Simone não é, também tem o gênio forte, a Nakamura tem o gênio forte. Nós estamos com um prato cheio aí, viu? Temos, Hoje, temos vários vertentes aí, vários participantes que eles não estão aguentando já. A não, adrenalina está lá no talo, né? e pensar que nesse momento o Genipapo tinha ganhado 3 provas e a equipe que está mais tretando Estavam entre. brigando mais do que o Urucum. Então, e também teve outra treta também nesse momento também, que foi a Carol e o Euclides, foi. Porque o Euclides, ele falou o seguinte, ele falou que ele tá no jogo, mas parece que os outros não estão no jogo. Daí a Carol ficou possessa da vida daí. A Carol falou o seguinte, no dia da prova, eu fui querer te matar, Euclides. E você me fala que eu não tô dentro do jogo. E ela também ainda continuou falando: o tempo todo eu estou sendo fragilizada, porque eu gosto de vocês, infelizmente. Cara, É, e, cara, nessa treta aí eu fiquei total do lado da Carol, porque, pô, o cara ele fala que os outros parece que não estão no jogo, mas ele tá no jogo. Ele é o único que está no jogo. Não, não, isso daí não existe, né? O que você acha? ela falou, ela pegou para ela o que ele falou, que ela pensou que fosse com ela. Aí ele falou, não era com você. Eu estava querendo alertar o grupo, né? Porque acho que ele estava muito afoito, porque ele estava querendo que as pessoas se comprometessem. Foi esse problema que deu. Porque ele ficou com raiva que você levanta, aí você vai ver o sol, você vai ver a lua, você vai ver não sei o que lá, e a sua obrigação você vai deixar para quando? Então, assim, ele estava meio irritado com isso. Por isso que ele falou, vocês não entraram no jogo. Como quem diz, a pessoa levanta, primeira coisa que ela tem que fazer, ela vai fazer o quê? O café, que é a tarefa dela? Então, ela precisa fazer o café, não é? Não é ficar esperando porque não sei o que lá, não sei o que. Então, assim, ele estava achando ruim porque ele falou assim, a minha parte eu vou fazer. Não precisa ninguém me mandar e nem horário. Eu vou fazer logo que quem precisa fazer o café tem que fazer de manhã, quando levanta, não é? Sim. A pessoa que tem essa tarefa. Não vai ficar esperando a hora do almoço para fazer o café. Então ele estava reclamando disso. E realmente, por exemplo, tem gente que, que não pega a responsabilidade do grupo. Se eles devem ter feito essa divisão, tem muitas coisas que a gente não vê. Por isso que eu falo que na hora de uma treta, é, eles passam uma parte e às vezes não passam todo a treta completa onde começou. Mas eu acho que foi isso, porque ele achou ruim, alguém tem que brigar por isso, né? Por Sim. exemplo, alguém tem que achar ruim de alguma coisa, porque senão cada um faz a hora que quer as coisas, não é? Então eu achei legal essa treta. Tanto que eu não vou tomar nem partido, nem de um nem do outro. Eu gostei. Acho que o Euclides também está certo, por exemplo, de ele falar o que ele tem que falar, porque é que nem aquela história. Você está num grupo, uma turma levanta, sei lá, 7 horas da manhã, a outra pega e vai levantar meio-dia. E só que quem vai levantar meio-dia tinha a responsabilidade de buscar, sei lá, arrumar o café para todo mundo. Essa pessoa não vai fazer. Então, assim, tem que chamar na obrigação ali, não é ninguém está na colônia de férias, você concorda? Sim. Né? E o pior de tudo é que não dá para você fazer por sua conta, que nem ele falou, não, quer saber?
dane-se, eu me viro, né? Porque quando você não está no jogo, você está num grupo, você fala, não, vou fazer o meu, vou lá, faço o meu café, tomo café, depois quem quiser que tome. Mas ali eles estão no grupo, não dá nem para fazer isso, né? É, Então, se ele fosse fazer isso, já ia achar ruim, né? sim. Coisa, a pessoa que vai fazer o café não está nem aí, foi bater papo, eu vou pegar e vou fazer meu café, né? Então, assim, não pode. Então, de um jeito vai dar treta, do outro também vai dar. Então, acho que tá legal. E depois a gente teve a prova da imunidade. A prova da imunidade, primeiro começou com o Fernando Fernandes, né? Criticando já o Urucum, já, falando assim, Urucum, pô, vocês perderam 3 provas seguidas. O que vocês acham que falta na equipe aí? Daí o Paulo falou, eu acho que a Urucum tá fraca por causa da comida, falta de alimentos. E daí todo mundo concordou. Depois, vamos para a prova. A prova foi o seguinte: era uma prova de enigma. 2 pessoas ficavam dentro de uma jaula e tinha que ler os enigmas. E a equipe amarrada tinha que achar os negócios para tirar o parafuso da jaula e os dois saírem de dentro da jaula. O enigma também vinha também com a rosa dos ventos também. Então você tinha que saber norte, sul, leste, oeste. E Nada quem fácil, né? é, pouca coisa, né? Pouca coisa as provas. É, E do Genipapo, né? Como tem que sair 2 pessoas da prova, né? Que eram a mais. E isso. tiraram o Euclides e a Simone da prova. E essa prova foi o seguinte: foi o Yuri Paulo na jaula do Urucum e o Guilherme Amanda na jaula do Genipapo. Começou a prova, né? Aquela correria, o pessoal indo de um lado para o outro para pegar os negócios para tirar o parafuso, mas o negócio marcante mesmo não foi nem o pessoal correndo, nem nada. Foi que o Paulo, o Paulo resolveu mijar durante a prova. O Paulo estava lá em cima, lá na jaula, resolveu mijar na prova e resolveu mijar ainda no lugar que a equipe do Genipapo iria passar. Então, já já ficou já aquele rancinho já, a equipe do Genipapo já em cima do Paulo já. E depois, o Urucum venceu a prova, finalmente venceram uma prova. Estavam empatados, estavam quase, que as 2 equipes estavam na última etapa que eles escolheram, que era a etapa lá de cavar. Só que a equipe do Genipapo ficou perdida, achou que tinha que fazer um nó e daí ficar entre as árvores. Olha, a equipe do Genipapo se perdeu nessa prova. O que você achou? Olha, eu achei que a prova realmente muito difícil, a prova, né? Os que estavam na jaula tinham que passar o enigma, e muitas vezes eles começavam a ler, a pessoa já estava correndo, os amarrados lá já estavam correndo. Mas isso deu uma treta, esse pessoal amarrado, um caindo, empurrando. A Genipapo brigou entre eles lá, aí não achavam, que nem, aí traziam as chaves. Tinha que trazer, eram 4 chaves. Era quatro. Quatro. Então, uma de cada vez e estava uma em cada lugar. Então, veja, foi muito complicado, porque eles tinham que ir todos amarrados, né, em fileira, e, e eles tinham que saber. Aí estavam no lugar, não, o norte é para lá, não, vocês estão no lugar errado. Aí no meio desse tudo, vai, acha uma chave, depois vai, acha a segunda. Aí tinha um lugar que era para você. é, Como fala, cruzar a corda entre as árvores para achar onde estava enterrado. Então foi bem complicado. E no meio disso tudo, é lógico, né? O Vilhena ficou, né, apertado, né? Coitado. E ele resolveu, né, fazer xixi e ficou, né? Todo mundo viu ali que, né, começou uma goteira, uma torneira. Aí eu achei estranho porque é bem louco isso, né? Porque, por exemplo, no, no meio da prova, né? A pessoa devia estar muito apertada. Isso aí vai ficar na história, né? Eu acho. Agora, agora foi bem interessante porque também a prova foi demorada, né? Não foi um negócio rápido. E você viu que nessa prova, por incrível que pareça, o Urucum teve à frente, né? Eles que estiveram à frente sempre.
e no final das contas acabaram ganhando. Então, o Genipapo, eles ganharam as outras provas brigando, e eles perderam essa prova brigando. Então, eu não sei o que vai ser dessa equipe daqui para frente, porque eles não se entendem. Na alegria eles não se entendem, na tristeza eles também não se entendem. Então tá meio complicado. Eles vão ter que fazer um curso aí de convivência, porque a convivência deles tá atrapalhando, vai atrapalhar o jogo deles. Depois começou toda a reviravolta de Genipapo. Antes da reviravolta, Genipapo criticou o xixi do Vilhena. Falou, a equipe do Genipapo falou, ele fez xixi aonde a gente ia passar, no caminho da prova, entendeu? Uma loucura. A Então, Amanda, a Amanda que puxou o assunto, ela falou assim: na próxima prova eu vou fazer um xixi, né, no meio da prova. é, Aí a Nakamura, nossa, que coisa! Como pode ele fazer xixi ali no caminho? Aí eu falei, nossa, foi bem engraçado isso. e a reviravolta começou do Genipapo o seguinte, porque o Marcos encontrou a mulher da imunidade, encontrou lá jogado lá no meio da mata, e daí o Genipapo virou uma guerra de homem e mulher. Por quê? Criou-se um grupo de Dedé, Marcos, Euclides e Guilherme para tirar as mulheres. E isso daí já criou já um baita conflito já. Por quê? Porque o Marcos saiu contando para quase todo homem. Saiu contando assim, ó, encontrei uma mulher da imunidade, mas não fala não. Daí mostrava pro outro assim, ó, encontrei uma mulher da imunidade, mas não fala não. E daí ficou dando esse nó. E daí esse grupinho de Dedé, Marcos, Euclides e Guilherme estavam em dúvida, né, sobre o Dedé, talvez o Dedé não votasse junto com eles. Só que o Marcos teve a ideia de chamar a Amanda para o grupo deles. E chegou daí na Amanda, daí falou assim, Amanda, você sabe que você vai votar, em quem que tu pretende votar? Daí ela falou assim, eu pretendo votar no Guilherme. E daí ele solta assim, ó, vou te contar um negócio, mas não, eu acho que eu não devia te contar, mas eu vou te contar. O Guilherme tá imune. Um dos caras aí achou imunidade e deu pro Guilherme. Aí, aí ela falou assim: das mulheres eu votaria na Simone. Só que daí o Marcos falou assim: olha, a gente não vai votar na Simone, a gente vai votar na Pipa. O que tu acha? E daí a Amanda deixou meio aberto, né? Essa conversa assim, não sei. Se o Guilherme não tiver imune, daí eu voto nela daí. E ficou por isso mesmo. Cara, isso daí deu uma reviravolta, deu. O Marcos, ó, palmas para o Marcos, mesmo eu não gostando da estratégia dele de tirar a pipa, cara, ele foi um baita estrategista, foi um jogador, foi para fazer a cabeça, né, da Amanda, né, falar que o cara tá imune, mas ainda não passou a imunidade ainda pro Guilherme ainda, um baita jogador, né? O que você achou? Olha, eu gostei muito do Marcos, acho que aí ele já deu o nome dele. Primeiro, que eu já estava observando que ele é uma pessoa muito, assim, tem um gênio forte e também quer liderar, corre atrás das coisas, né? Que eu achei que não fosse o perfil dele, mas me surpreendeu. E agora, né, nesse episódio, ele foi fundamental ali, por quê? Eu acho que a conversa que ele teve com a Amanda, ele tem abertura, porque a Amanda, ela foi praticamente excluída e depois acabou entrando no Genipapo, né? Então a Amanda já tem um histórico ali de ter sido excluída no primeiro momento. Então ela sabe que em qualquer momento ela pode ser excluída de novo. Então, o que que acontece? Ele foi justamente nela, por conta disso, ele viu uma abertura. E eu acho que ele contou ali a estratégia toda, né? Falou da imunidade, porque eles iam usar essa imunidade se fosse necessário, se eles não tivessem a contagem dos votos, eles iam acabar usando essa imunidade, que eles queriam se proteger. Agora, e ele conseguiu, ela falou assim, eu voto nela para me defender, porque ela falou, eu sei que em qualquer momento elas podem votar em mim também. E,
E aí ele falou, então ele deixou claro para ela, depois ele voltou a falar com ela e falou, ele tem imunidade. Então ele até fizeram um acordo, pegaram na mão para ela votar no, na pipa. Agora, eu acho que a Amanda, ela, ela deu umas justificativas ali que ela falou, eles foram os primeiros a chegar em mim para falar, porque ninguém tinha chegado para combinar, né? E eu acho que mais na frente a gente vai ver que realmente a própria Pipa, ela sabia que ela podia ser alvo, porque ela se destacou ali, ela tretou, ela estava com problemas ali com a equipe, principalmente com os meninos, e ela sabia que ela poderia ser alvo. E ela também não fez por onde formar uma aliança, né? Chegar e falar, ó, nós vamos votar em tal pessoa, fechar ali o voto. Eu não vi essa conversa tão forte delas. E quem fez isso foi o Marcos com a Amanda. E eu acho também o seguinte: se a gente analisar bem, vamos supor que a Amanda falasse, eu não vou aceitar, eu vou votar no Guilherme. Aí ela já sabia que o Guilherme estava imune. Quem que ela ia votar? Aí ela ia ter que chamar as meninas para fazer, ver em quem que as meninas iam votar, talvez contar da imunidade, para eles trocarem de pessoa. Então, assim, ela não tinha segurança disso também, e ela resolveu aceitar a estratégia deles. Chegou a hora do portal, o primeiro portal do Genipapo. E daí começou, o Fernando Fernandes começou perguntando para Pipa. Pipa, o que é mais importante, trabalho em equipe ou aliança? Daí ela falou assim, eu acho que é equipe, eu acho que a gente ainda é uma equipe ainda. E daí o Fernando perguntou ainda, você tá falando isso daí por todos ou por você? Daí ela falou assim, eu acho que tô falando mais por mim. E daí perguntou daí pro Guilherme, Guilherme, o que faltou para ganhar essa prova? Daí ele falou, faltou a equipe estar mais unida. E começou a votação. Primeiro voto, Amanda votou, Dedé votou, Carol votou no Guilherme, que foi o voto que mostrou, Pipa votou no Guilherme, que é o voto que mostrou, e Marcos votou na Pipa, que é o voto que mostrou. Rayana votou, Euclides votou, Guilherme votou. Aí o Fernando perguntou para os participantes: alguém tem alguma imunidade ou queira falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? É tipo um negócio de casamento. Se não tem ninguém a declarar contra esse casamento, que fale agora, cale-se para sempre. E o Marcos se calou. O Marcos não usou o poder dele. O Marcos que falou, né, que o Guilherme estaria imune a essa votação, não deu poder. Na verdade, acho que ele teria que entregar para o Guilherme falar, né? Sim. Porque não pode passar na hora. É claro. Então assim, a gente estava esperando o Guilherme falar, né? E nada. Não, eu tava esperando também alguém se pronunciar nisso daí. Foi até pro comercial, até, né? Ficou aquele suspense. É verdade. E daí voltou aquele silêncio. O Genipapo naquele silêncio. E decidiram não usar o poder. O Guilherme ou o Marcos, né? Tanto faz, ia usar o poder, não usaram. Daí começou a contagem de votos. Guilherme recebeu 3 votos. Pipa recebeu 5 votos. Pipa foi eliminada. E a Amanda depois mostrou o voto. A Amanda votou na Pipa e ainda a Amanda colocou carinha triste ainda no voto. Porque ela votou com o coração apertado, né? Olha, para. Eu acho o seguinte sobre esse voto. Eu acho o seguinte, cara, pra mim não engulo. Eu não engulo isso. Porque a Amanda chegou falando lá que ia proteger as meninas, que era para as meninas se fechar, que ia ser o time as meninas, e daí chega lá e volta na pipa. Olha, cara, eu acho que o Marcos fez a cabeça da Amanda. E eu acho que no terceiro episódio a Amanda vai estar possessa disso, porque a informação que ela tinha era que o Guilherme estaria imune e ela não queria jogar voto fora. Então, eu acho que. Mas eu acho assim, o Marcos, ele foi fundamental, porque ele falou uma vez, depois ele voltou, falou com os rapazes lá, porque o Dedé estava meio. O Dedé queria tirar o Guilherme, começa por aí.
Então, eu acho que as meninas, elas perderam tempo de não pegar o Dedé e fazer uma aliança com o Dedé, para o Dedé votar no Guilherme junto com elas. Vai Aí, empatar. se ele se comprometesse, o que, que ia acontecer? O Marcos não ia conseguir fazer a estratégia porque a Amanda já estava fechada. Só que, por isso que eu falo que a Pipa, ela errou justamente essa fala que o Fernando Fernandes perguntou para ela, como que você está jogando em um grupo, sendo que você tem que votar em alguém para eliminar? Então você precisa fazer aliança, não tem jeito, vai fazer aliança quando? Então, assim, eu acho que é nesse ponto a Pipa errou. Ela, por já ter participado, ela deveria ter sido a primeira a saber que eles iam para o portal e que alguém ia sair. E fazer alguma estratégia ali de fazer alianças para votar em alguém. Unir votos, é a hora de unir votos. O que, que aconteceu? O Marcos, ele foi uma vez na Amanda, depois ele chegou a segunda vez na Amanda, quando ele conseguiu os votos de todos os rapazes, porque ele conseguiu até do Dedé. Ele conseguiu convencer, porque ele falou pro Dedé: se você for votar no Guilherme, eu vou dar imunidade para ele. Aí o que, que aconteceu? O Dedé falou: não adianta eu votar no Guilherme. E ele não ia se dispor com o grupo deles ali, né? Aí o que, que ele fez? Ele mudou o voto dele. Agora, o Marcos tinha um trunfo na mão que era a imunidade. Então ele poderia, vamos supor, o Euclides estava com medo, que podia ser alvo, porque ele também né, arranjou confusão. E se ele desse para o Guilherme a imunidade, o Euclides virava alvo. O que, que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o contrário. Eles conseguiram voto suficiente para colocar a Pipa e o Guilherme se salvar, sem precisar de imunidade. Aí o Euclides não estava, como fala, não estava correndo risco, ninguém deles estava correndo risco, só o Guilherme que estava correndo risco. Os caras deram um baile nas alianças aí, eu acho. Apesar de achar que as mulheres estão fortes ali também, porque elas têm um gênio forte, elas vão à luta, são guerreiras, mas eu acho que o que está faltando delas é essa união e essa visão antecipada. Não dá para você pensar quando você está indo para o portal. Você tem que se antecipar. Foi o que os meninos fizeram. E assim, eu acho que não dá para condenar a Amanda ainda, porque eu acho que ela não tinha essa amizade fechada com Cara, as meninas. A Simone não se dá com ela direito. eu A só quero Simone, levantar um ponto. A Simone se dá com a Nakamura. E tava, eu acho assim, tinha um trio ali. Pipa, Nakamura e Simone fizeram um trio. E a Amanda estava ali, vai não vai. Ela não estava fazendo parte, não era um quarteto. Se tivesse um quarteto, elas tinham se juntado e tinham chamado o Dedé. Aí ia ser bem diferente. Não vou, como fala, pegar ninguém para falar assim, não, eu quero esse daqui, não sei o que lá. Não quero saber, eu quero saber da treta. Hoje eu achei um espetáculo. O Marcos na estratégia, que conseguiu convencer todo mundo, inclusive a Amanda. A Amanda que foi convencida, também achei legal. A Pipa, que não se posicionou, ela tretou, ela sabia que ela era alvo, que ela poderia ser alvo, e ela não se posicionou para se defender. Então, assim, se você analisar friamente, você viu que aconteceu o que tinha que acontecer, infelizmente. Para fechar esse episódio, a gente teve a última, a última coisa da Pipa, que é a herança. E essa herança é deixar um voto duplo para alguém. Então a pessoa poderá votar duas vezes em na mesma pessoa, ou se quiser dividir voto, né? Aí vai da pessoa. Interessante, né? Ser diferente as heranças, né? Porque a última herança que foi da Mônica era imunidade, esse daí é voto duplo. Tá interessante, né? O que você achou dessa herança? Eu achei bom diversificar para não ficar a mesmice, né? E também, assim, o voto duplo também, por exemplo, vamos dar um exemplo agora. Se alguém tivesse voto duplo, surpreenderia todo mundo ali e mudava a votação. Porque, por Sim. exemplo, deu empate, né? Aí, por causa de um voto, ele conseguiu ganhar, por causa da Amanda. Aí alguém tinha outro voto no bolso, falou, não, mas eu tenho dois votos. Então, quer dizer, muda o jogo e talvez mande outro eliminado para casa. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes
quero saber de você, o que você achou desse episódio, o que você espera do próximo episódio. Olha, eu tô gostando, por ser o segundo, já tá com bastante conteúdo, né? Tô gostando também da Amazônia, a natureza tá uma maravilha, né? Fernando Fernandes também arrebentando aí já desde a da estreia na outra temporada, ele tá muito legal, muito bom. Firmeza ali a gente sente, né? O cara também remando para tudo quanto é lado lá. E eu acho que tá bem legal. Inclusive esse deslocamento da equipe, né? Agora eu quero ver mais perrengue, né? Eles comeram ali tiveram que comer um bichinho ali, né? Agora nesse episódio. Mas vamos ver os perrengues aí. Tá faltando perrengue daqueles de, sabe, chuva, né? Mais frio, que a gente viu no anterior. A gente precisa um pouquinho disso. Que eu acho que o povo tá. Agora com esse monte de comida que chegou também, né? Fica todo mundo meio assim, numa zona de conforto. Eu quero ver perrengue, perrengue, né? Que nem eles passaram na primeira semana, primeira temporada aí, primeiro episódio, eles passaram perrengue por causa de falta de comida, né? Mas eu tô adorando as tretas, adorando. Olha, eu tô amando. Essa temporada tá sendo incrível, tá cheio de treta. As provas, como se fala, as provas tá muito elaborada, tá várias etapas. Eu tô gostando demais dos participantes. E, cara, eu só fico triste só, né, que a Pipa saiu, era minha favorita. Agora eu não vou torcer pra mais ninguém. Quero que a treta ganhe agora. Agora pronto, né? Agora eu quero que um ganhe agora. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.